Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais uma vez na casa do Senhor, para juntos nós adorarmos ao Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia. O capítulo é o capítulo de número 2. Aleluia. Livro do Gênesis, capítulo de número 2. Aleluia. Graças a Deus. Hoje nós temos o costume, o hábito de dizer que o domingo é o culto da família, né? Aleluia. Mas hoje realmente vai ser o culto da família, porque a palavra que eu vou trazer é uma palavra direcionada a famílias. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 2. E o versículo é o versículo de número 18, aonde a palavra do Senhor Deus diz o seguinte: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Pode se sentar. Glória a Deus. Gênesis, ele é o livro dos começos. Gênesis tem o começo de tudo. Até estou montando um livro de curiosidades bíblicas, e a maioria das curiosidades bíblicas do Gênesis é o primeiro tal, o primeiro aquilo, o primeiro músico, o primeiro criador de gado, o primeiro ferreiro, porque Gênesis é o livro dos começos. Sem o livro de Gênesis na nossa Bíblia, a gente ficaria numa dúvida: como que as coisas iniciaram? Como que o mundo veio a existir? Ia ficar sempre uma dúvida. O livro de Gênesis é essencial nas Sagradas Escrituras, é importante demais. E entre todas as coisas que Gênesis mostra o começo, uma delas é a família. A família, ela não é uma criação humana, ela não é uma criação civil, ela é uma ideia divina, uma instituição de Deus, algo que Deus criou. Algumas coisas que relata o começo lá em Gênesis mudaram demais. Muita coisa que está lá em Gênesis já não é mais do jeito que era, mudou demais. Algumas coisas foram destruídas, algumas foram adulteradas, transformadas, mas uma coisa, um princípio, algo que não pode ser mudado, que não pode ser alterado, é família. Família é uma base, é um princípio que não pode mudar, pois foi o próprio Deus quem instituiu a família. E é de mais de importante que Deus criou a família, porque Deus primeiro criou o homem e deixou o homem no jardim. E então Deus olhou para o homem e fez a seguinte colocação: não é bom que o homem esteja só. Em nenhum sentido que você possa pensar, não é bom que o homem esteja só. Um homem solitário geralmente se torna amargo, se torna, a sua aparência denota tristeza, fracasso. Um homem só, ele sofre. O homem é criado para viver em comunidade. Deus olhou para o homem e disse: não é bom que o homem esteja só. Não, o homem não pode ficar só. O homem precisa de alguém. O homem precisa de alguém para se comunicar. E aí a Bíblia diz que Deus criou a mulher. Tem um comentário bíblico que diz que Deus criou o homem, criou a mulher da metade do homem, não foi só da costela. Diz que Deus tirou a metade do homem e fez a mulher. Tá bom, vale o comentário. Mas a verdade é que a mulher é parte do
do homem, e o homem é parte da mulher. Os dois formam um. Deus teve a ideia de criar alguém para se relacionar, mas da mesma espécie, da mesma formação, do mesmo molde, da mesma massa, da mesma coisa. Como que o homem iria se relacionar com alguém que não fosse igual a ele, que não fosse semelhante a ele? Se fosse esse o caso, Deus não precisaria criar. Deus criou para que fosse igual, para que fosse semelhante, para que houvesse comunicação, para que houvesse diálogo. Já notou que a pessoa, quando começa a ficar muito sozinha, ela começa a falar sozinha, ela começa a falar com as paredes, ela começa a falar com tudo quanto é coisa? Por quê? Porque falta alguém para conversar, alguém para se abrir, alguém para contar os seus problemas, para ouvir uma palavra. Falta alguém. O homem não pode ficar só, ele precisa de alguém. E Deus criou a mulher para que essa mulher servisse de companheira, para que ele pudesse dialogar com ela, conversar. Impressionante que tem casal que não conversa. Os dois estão dentro da mesma casa e fazem greve de silêncio. Eles não conversam, estão, mas não estão. Eu sei de famílias que estão morando juntos, mas estão separados. O homem dorme num quarto, a mulher dorme em outro, e não há mais comunicação, já não há mais nenhum tipo de diálogo. E isso o Deus Todo-Poderoso está dizendo: isto não é bom. Quer que eu acrescente? Isto é péssimo. Duas pessoas juntas que não são companheiras, só vai gerar atrito, sofrimento, angústia, só vai gerar sofrimento. Se Deus criou a mulher para estar com o homem, é para ser companheiro, é para estar junto, lado a lado, é para dar apoio, é para dar suporte, meu irmão. O homem precisa da mulher e a mulher precisa do homem. Companheirismo é o primeiro ponto, porque Deus disse: o homem não pode ficar só. Mas também, mais do que isso, é uma questão de correspondência. A mulher e o homem, eles são iguais. O homem não pode se corresponder com o animal, porque o animal pensa diferente, irmão. O animal pensa diferente. O homem não é casado com um monstro, a mulher não é casada com um cavalo, é casado com um homem. O homem é casado com a mulher é casado com um homem. É uma correspondência, é uma correlação, é a mesma espécie, é o mesmo tipo. Então, quando se fala isso, é que daí há entendimento, dá para se entender. Se existem casamentos que não há entendimento, o problema não está em Deus, o problema está no casal. Porque Deus criou dois que dá para se corresponder, são da mesma espécie, são do mesmo tipo, são do mesmo sangue, da mesma linhagem, vêm do mesmo Deus. Então existe possibilidade de haver correspondência, de haver entendimento. Se não se entende, o problema está em um ou em outro, ou nos dois talvez. Diz que para se viver junto, um tem que ceder, né? Eu sou da seguinte opinião: os dois têm que ceder. Tem lugar que só um tem que ceder, vive a vida inteira cedendo, porque o outro não cede em nada. Irmão, família, para dar certo, os dois têm que ceder. Tem horas que um precisa ceder, ou tem horas que o outro. Tem que haver uma comunicação, e um precisa ceder, o outro precisa ceder. Família, para dar certo, é da mesma espécie, é correlacionado, o mesmo modo de pensar. E também aí vem, para que o casal funcione certo, existe uma divisão de tarefas. Você já prestou atenção que tem casa, irmão, que só a mulher trabalha? Eu conheço família que a mulher faz tudo, e o homem é o rei. Ele não faz absolutamente nada. Mas é claro que existe casa também
que o homem tem que fazer tudo, porque a mulher diz: não, eu descanso no Senhor, a vida inteira descansando. Não, tem que haver uma divisão, porque senão há uma sobrecarga. Ou sobrecarrega o homem, ou sobrecarrega a mulher, mas não pode haver isso. Tem lugar que se a mãe não der os pulos, irmão, a casa cai. A mãe tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, tem que cuidar das finanças, tem que cuidar de tudo, porque o homem pensa: eu sou o Senhor. Respeitem-me, eu sou o Senhor. Respeito é bom e eu agradeço, e eu mereço, e etc. Irmão, tem que haver divisão de tarefa. Tanto o homem tem que trabalhar, quanto a mulher tem que trabalhar. É claro, irmão, tem família que o homem traz a receita financeira em casa e a mulher cuida de todo o serviço. Mas nós estamos vivendo em tempo moderno, e agora tem lugar que o homem cuida da casa e a mulher é que traz a receita. E tem lugar, irmão, que os dois trabalham para dar conta da casa, e os dois se ajudam em casa. Irmão, hoje é um tempo diferente, mas tem que haver divisão. Não pode sobrecarregar um e não pode sobrecarregar outro. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, é muito trabalho para um só, então vou colocar dois, que aí os dois se ajudam. Aí os dois se ajudam, a mulher ajuda o homem ajuda a mulher, e vai dar tudo certo no final. Glória a Deus. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É preciso, Deus está dizendo, não é bom ficar só, não é bom. Você precisa de alguém ao seu lado, porque na hora que você começa a titubear as pernas, vai cansando, alguém chega do lado e fala: estou aqui, eu estou aqui, estou contigo, estou junto. Se for para cair, cai para o lado de cá que eu te seguro. Aleluia. Precisa, irmão, é necessário, é melhor serem dois, é melhor andar em dois. É preciso. Aleluia. Glória a Deus. Mas coitado do que está só, diz a Bíblia. Ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. É preciso estar em dois, é preciso estar em comunidade, é preciso estar junto. Glória a Deus. As responsabilidades do homem. A primeira responsabilidade do homem: amar a esposa. Amar a esposa não é fácil. Tem gente que diz assim: não, amar é fácil, irmão. Nem sempre. Amar a esposa amável até é mais fácil. Mas e quando a esposa faz algo que não é amável? E quando a esposa diz uma palavra que você não gosta de ouvir? Sabe o que o amor faz? O amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo sofre, o amor jamais acaba, o amor compreende, o amor supera. Aí você faz a conta se é fácil. Alguém acha que a responsabilidade da mulher é muito grande? Irmão, a responsabilidade do homem é muito maior, porque ele tem que amar, e amar é em todo tempo. Você não pode amar de manhã e de tarde, não. Durante o dia odeio, durante a noite eu amo, durante a noite odeio, durante o dia amo. Não, é 24 horas por dia, o tempo todo. O homem tem que amar a mulher. Quando a mulher está com o seu dia ótimo, amar a esposa. Quando a mulher está com o seu dia ruim, amar a esposa. Então, a responsabilidade de amar o homem, a mulher, não é fácil. E olhe bem o que a Bíblia diz: amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Está brincando? Se entregar. Eu conheci um casal que o
carro vinha correndo e ia atropelar os dois. O camarada usou a mulher de apoio para pular do outro lado e deixou a mulher na estrada. A sorte que o carro parou. O carro parou, a mulher olhou para ele: é assim que você me ama? Tinha que ser o contrário, ele tinha que tentar salvar ela e ficar, né? Se for para cumprir o versículo, ele tinha que se entregar pela mulher, tentar salvar ela, nem que ele sofresse o dano, porque ele ama. Mas como ele não amava, ele jogou a mulher na frente do carro e pulou fora. Eu se salvando, está tudo certo. A responsabilidade do homem: ao homem cabe, ele é responsável pela família, a ele cabe o dever de ensinar, administrar e mostrar o caminho certo. Os filhos esperam dele a direção. Olha o que Deus falou para Abraão: eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Não adianta, irmão, se a casa está andando tudo errado, não adianta o homem querer culpar o avô, o tio, a avó, ou a mulher, o filho, ou não sei quem. A responsabilidade dele diante de Deus é dele e ponto final. Deus está falando, é Abraão que tem que alinhar a linhagem dele, é ele que tem que acertar. Os filhos que vão vir depois já tem que ter orientação lá de Abraão. Não é brincadeira, irmão, a responsabilidade é grande. Mas se você for temente ao Senhor, a Bíblia diz lá no Salmo de número 128: feliz é o homem que teme ao Senhor. Bem-aventurado, porque ele vai ser um sucesso total. Ele vai ver a sua família uma bênção. Leia o Salmo de número 128. Vai ver até os netos bem, se ele teme ao Senhor. Então o segredo para que o homem consiga cumprir as suas responsabilidades é: tema ao Senhor de todo o seu coração. Mas a mulher também tem responsabilidade, irmãs. Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 24. Nós lemos o 25 dizendo: o marido deve amar a sua esposa. Mas antes, Paulo está dizendo às mulheres: mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Se o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, a mulher tem que se sujeitar ao esposo como ao Senhor. Se é sujeita ao Senhor, deve ser sujeita a seu esposo também. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Irmão, eu não sei, acho que o dicionário mudou. Acho que o dicionário mudou as palavras agora. E a palavra sujeição, submissão, agora já não é mais sujeição e submissão. A palavra sujeição e submissão agora quer dizer acima de. Deve ser, mudou. Porque tem muita gente que não entende essa palavra submissão e sujeição. Porque ela bate de frente, a mulher faz um escândalo terrível, faz um piseiro danado, dizendo: não, eu não preciso me sujeitar. Mas a Bíblia está dizendo, filho, tem que se submeter. O que é submissão? É debaixo da missão. O que é sujeição? É abaixo. A autoridade está sobre a cabeça do homem. Qualquer coisa que der errado, Deus vai cobrar do homem. É por isso que quando a mulher assume a responsabilidade da casa, ela está tirando das costas do homem um fardo muito grande. Ela está pegando para ela, falando: deixa comigo, que é. E depois, no acerto final, primeira responsabilidade da mulher: sujeite-se a seu marido. Quer viver bem? Quer viver em paz? Quer sorrir? Quer ter prosperidade? Quer ser louvada no futuro? Submeta-se a seu marido. Se você for daquelas que faz as coisas escondido, que não conta, que não sei o que faz uma gambiarra aqui, uma gambiarra ali, que compra e não conta, fala: não, ele não pode saber, não pode saber, você vai ter problema. A mentira tem perna curta, diz o ditado. A mentira anda um pouco e já vai dar tudo errado. Aleluia. E também responsabilidade da mulher é ajudar o homem.
Lá em Gênesis capítulo 2, 18, que nós lemos como base, na Bíblia a mensagem diz: não é bom que o homem fique sozinho, farei alguém que o ajude e faça companhia a ele. Deus criou a mulher para estar ao lado, não contra, como diz a mensagem do pastor Cláudio Duarte: inimigo dentro de casa, casado com inimigo. Não, é para ser aliada, para estar junto. Não é para bater de frente, não é para viver criticando, não é para viver toda a vida tentando empurrar para baixo. Não, irmão, é para estar ao lado, é para apoiar. Sabia que existe um ditado que diz que por trás de um grande homem sempre existe uma grande mulher? Sabe, eu vou dizer, às vezes o homem nem é tão grande coisa, a mulher é que é grande, a mulher é que projeta. Aí todo mundo está vendo o cidadão e está pensando: esse cabra é bom, é porque não conhece a mulher dele. Quando conhecer a mulher, diz assim: na verdade a mulher é que é tremenda mesmo. Uma mulher sábia projeta o seu esposo, ela projeta os seus filhos, ela faz acontecer na vida de seu esposo, ela faz acontecer na vida de seus filhos. Uma mulher tola despedaça a casa, rebenta com a vida do marido, acaba com os filhos, e depois põe a culpa na sogra, na filha não sei de quem, e não adianta. Tem que ter sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói com as suas mãos. A Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 7 e 8: deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Paulo chegou a explicar que diz que quando o homem está agredindo sua esposa, ele está ferindo a si mesmo. Quando ele está fazendo mal a sua esposa, ele está fazendo mal a si mesmo, porque os dois são uma só carne, um só. É tremenda a matemática de Deus, né? 1 mais 1 igual a 1. Deus tem uns mistérios tremendos, né? 1 mais 1, 1. Como assim? Porque os dois se tornam uma só carne no Senhor. E eu vou dizer uma coisa: um casamento bem consolidado, um casamento assim, bem junto, bem verdadeiro, o homem nem sequer abriu a boca para falar, e a mulher já sabe o que ele quer. A mulher só olhou e o homem já sabe o que ela quer, porque os dois já têm o mesmo pensar. Antes ele já sabe, antes ela já sabe. Por quê? Porque eles estão unidos demais. Alguém disse para mim assim: você vai ficar igual a sua esposa, e a sua esposa vai ficar igual a você. Vocês acabam se fundando um no outro, se fundindo um no outro. Vocês acabam se tornando um, acabam começando a falar as mesmas palavras, o mesmo jeito de proceder. Esse é o projeto de Deus: se fundar, fazer um, se tornar um. Claro que isso não acontece da noite para o dia, leva tempo. Na família, os pais têm responsabilidades. Primeira responsabilidade dos pais, Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e se estiver no teu coração, as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Palavra do Senhor, é responsabilidade dos pais ensinar as leis do Senhor, os estatutos do Senhor, a Bíblia Sagrada. É responsabilidade dos pais, e você não deve fazer com que seja um castigo para o seu filho ler a Bíblia ou orar. A gente veio de uma geração que quando o menino fazia alguma coisa errada, o pai dizia: vou te pôr de castigo, menino, vai orar, fique de joelho. Oração não é castigo, oração é algo bom. O filho tem que se interessar pela oração.
Você tem que não pode colocar para o seu filho que ler a Bíblia é algo difícil de ser feito e que a gente faz porque a gente tem que fazer. A gente ora porque não tem outro, você tem que transmitir para teus filhos que ler a palavra é algo bom, é algo saudável, é responsabilidade dos pais despertar nos filhos o desejo de servir a Deus. A pior coisa que já aconteceu é os pais tentando forçar os filhos a serem servos de Deus. Não funciona, irmão. Eles ficam com raiva da igreja. Eles olham para os obreiros da igreja como se fossem aqueles que batem, aqueles que agridem, aqueles que machucam. Eles olham para os obreiros e falam: não, esse irmão aí não vai me... Não. O menino tem que ter desejo de ouvir, tem que ter desejo de ir para o culto, ele tem que gostar da casa de Deus. Alguém disse para mim, alguém de muita experiência disse para mim: faça uma igreja para os seus filhos. O que nós estamos fazendo é que nós estamos construindo uma igreja para os nossos avós. Mas os nossos avós já foram. Nós temos que pensar nos nossos filhos. Temos que pensar o que vamos fazer para salvar os nossos filhos. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6: educa a criança no caminho em que deve andar. Outra Bíblia diz: instrua a criança. Educar, instruir, isso é coisa que leva tempo. É um negócio que você faz um método, você trabalha, você planeja e você educa a criança no caminho que ela deve andar. Não é algo que você joga lá na escola dominical e fala: lá, os professores estão ensinando, vê se comporta, menino, senão vai apanhar depois do culto. Não é isso. É você sentar com seu filho e ensinar. Sabe o que funciona muito, que não é feito? Culto doméstico, culto em família. Irmão, não precisa ser longo, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos. É só sentar com os meninos e falar: hoje você vai cantar, filho. Sei cantar não, mas é só a família aqui, rapaz. Canta um corinho aí. Vai criando um hábito, vai criando um hábito de culto. Vai lendo a palavra. Em cultos domésticos se levantaram grandes pregadores. Em cultos domésticos se descobriu grandes talentos. Em oração dentro de casa, Deus levantou grandes homens de Deus. Aleluia. Está faltando muito hoje, irmão. Culto doméstico, culto em casa, culto na família. Para mim caminhar para o segundo ponto dessa mensagem e depois encerrar. Irmão, uma família bem estruturada vai gerar uma igreja abençoada. Igrejas abençoadas, famílias bem estruturadas, vai acontecer uma sociedade muito mais bem equilibrada. Se a sociedade está desse tipo que você está vendo, parte da culpa é da igreja. Porque a igreja está se omitindo em suas responsabilidades. Quer ter uma surpresa? Vai no presídio e conversa com os presos. A maioria é filho de crente. Sou filho do pastor, presidente, lá não sei das quantas. Rapaz, mas você é filho do pastor? Sim, eu sou filho do pastor. Ele era pastor, eu era bandido. Por quê? Porque a igreja deixou de fazer a primeira responsabilidade que Paulo, ensinando a Timóteo, disse: se o camarada não cuidar dos da casa, dos seus, ele é pior do que o incrédulo. Fez uma bagunça lá fora, todo mundo conhecia ele lá fora, mas na casa dele os filhos nem sabiam quem ele era. A família é a base da sociedade. Família abençoada, igreja abençoada, sociedade abençoada. O que não pode se perder dentro de uma casa? Lucas capítulo 15, versículo 8, conta a história da mulher que diz: qual mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até encontrar?
Acabei de receber um e-mail aqui. Nós devíamos fazer uma campanha na igreja sobre as 10 dracmas. As 10 dracmas perdidas dentro de casa. Isso aqui é coisa perdida dentro de casa. Porque o filho pródigo se perdeu lá fora. A ovelha saiu do rebanho. Essas aqui se perdeu dentro de casa. Está dentro de casa, mas está perdido. Não é que está fora, está dentro, mas está perdido. A poeira do comodismo escondeu. A falta de luz desapareceu a dracma. Tem que fazer um processo, tem que fazer alguma coisa para encontrar. Algumas coisas não podem se perder dentro de uma casa. Se perder dentro da casa, vai acontecer que aquela casa os filhos vão ir para o caminho errado. Primeira coisa que não se pode perder dentro de casa: reverência pelo que é sagrado. Irmão, vamos falar a verdade hoje? Tem crente que não parece crente não, irmão. Porque a boca dele sai cada coisa, cada palavrão. Não tem temor. Não tem problema não, não tem problema não. E vai falando. Tem gente falando: o sangue de Jesus tem poder, em nome de Jesus, assim na brincadeira, dentro de casa. Falando mal de pastor dentro de casa, levando tudo na brincadeira, assistindo vídeo que está denegrindo a imagem da igreja, de Cristo, da fé. Não tem problema não. Vai construindo uma imagem de irreverência ao sagrado, e vai se acabando a fé dos filhos. Vai se acabando. Eles vão sendo criados num ambiente onde o que é sagrado não tem importância. E daí vai cobrar o que, irmão, depois? Com o passar do tempo, as coisas vão ficar complicadas. Tem gente que profana a mesa. Lá em Israel, a hora da mesa é a hora importante. A hora da mais alta comunhão é a hora da mesa. Não é hora de falar bobagem. Não é hora de falar mal da vida dos outros. Não é hora de ficar agredindo com palavra. É hora de comunhão. É hora de comunhão. A família deve, irmão, ter o maior prazer na mesa, maior alegria na mesa, a maior comunhão na mesa. Cuidado, hoje quase ninguém senta à mesa para comer. A maioria das casas, cada um senta num lugar. E está tão esquisito os nossos dias que já está assim, cada um come um tipo de coisa também. Cada um come uma coisa e cada um senta num lugar. Está tão estranho. Sem falar naqueles que sentam à mesa para comer e fica no celular. Em vez de comer, em vez de olhar no olho do outro, não, está no celular. Vai gastar a digital do dedo, irmão, pelo amor de Deus. A segunda dracma que não se pode perder é o valor da afetividade. O que é afetividade? É cordialidade, gentileza. Afetividade é o antônimo de grosseria. Tem casa que o marido e a esposa parece que são tudo cheio de anzol, assim, só se enrosca. Parece que são cheios de espinho. Os filhos atacando os pais atacando os filhos, a esposa ataca o marido ataca a esposa, ataca o filho. É uma briga o tempo todo. Ninguém tem palavra doce. A Bíblia diz em Provérbios 15, se não me falha a memória, que a resposta branda, a resposta calma, a resposta tranquila ameniza uma situação. Quando alguém vem com uma fúria para cima de você e você traz uma palavra, uma resposta tranquila, uma resposta pacífica, ameniza a confusão.
O problema é que quando um grita 3, o outro já grita 6, já grita bem mais alto. Aí dá briga, aí dá confusão. Existe um conselho para casais que diz assim: nunca gritem, a não ser que a casa esteja pegando fogo. Se a casa estiver pegando fogo, aí grita. Mas do contrário, não. É muita grosseria nos lares hoje. Eu sei de um pastor que foi visitar uma família, e quando ele chegou, irmão, estava um briguedo dentro da casa. Panela voando para cima, macarrão e água. Ele pensou em voltar para casa. Aí foi lá e bateu na porta. Bateu na porta, fez um silêncio. Aí o homem chegou: rapaz do Senhor, pastor. Ô amor, faz um cafezinho pro pastor. Parece que não tinha acontecido nada. E o pastor pensando: meu Deus do céu, panela voando, garrafa. Grosseria, falta de afetividade, falta de cordialidade, falta de gentileza. Só vai dar problema isso, não vai dar resultado bom. Outra coisa que não pode se perder dentro de casa é a compreensão mútua. Compreender e ser compreendido. Porque se você não sabia, eu vou te avisar: você é falho, você erra, você não é perfeito, você tem vários tipos de problemas. Às vezes todo mundo sabe, menos você. Todos têm problemas, todos têm falhas. Por mais que você tente omitir as suas falhas, você tem. Por mais que você lute para melhorar, mas mesmo assim alguma coisa ainda fica. Então, alguém que está vivendo com você vai precisar te compreender, te aceitar. Mas você também precisa entender que os outros também têm falhas. Os outros também têm problemas. Os outros também têm defeitos. E você precisa compreendê-los. Sabia que uma boa compreensão muda a outra pessoa? Se você está compreendendo, está sempre perdoando, está sempre amenizando a situação, as coisas vão mudando. Está sendo gentil, está sendo educado, está sendo cordial, as coisas vão mudando. Agora, quando você não tem compreensão, aí uma brisa vira uma tempestade. Uma escova de dente que ficou fora do lugar dá um brigueiro, meu Deus do céu. E já prestou atenção que as maiores encrencas às vezes é por coisa bem boba, coisa que era tão fácil de resolver, mas por causa da falta de cordialidade, a falta de compreensão, dá um esparramo tão grande que é fácil os vizinhos virem tentar resolver a situação. Aí vai descobrir: não, a toalha estava molhada e estava em cima da cama. Esse é o problema. Tem que haver compreensão. Outra coisa que não se pode perder dentro de casa, tinha muito antigamente, hoje quase não tem: fé na providência divina. Nem todo tempo, irmão, você vai estar vivendo nas regalias do bom e do melhor. Tem horas que entra uma provação, uma dificuldade. Uma casa que tem fé em Deus, que sabe que Deus provê todas as coisas, supera qualquer dificuldade. Mas uma casa que não entende que é Deus quem cuida dos pardais, dos lírios e de tudo, dá atrito. A mulher estica o dedo na cara do homem e diz: cadê você, provedor? O homem estica o dedo na cara da mulher e diz: vá você prover. E os filhos já vêm para cima dos pais e falam: cadê vocês? Vão trabalhar, vão fazer alguma coisa. Irmão, dá confusão, só dá confusão. A providência é divina, Deus provê. Sempre quando há essa fé na providência divina, então há união na oração. Quer ver Deus fazer milagre? É uma família dobrar o joelho e começar a orar. Você não tem noção do que Deus é capaz de fazer se uma família dobrar o joelho unida e orar na mesma voz, no mesmo sentimento.
Qualquer coisa é possível. Eu, quando na minha adolescência, na minha juventude, como a gente era, não vou dizer pobre, irmão, mas a gente era bem fraco de situação, a gente viveu alguns milagres. A gente viu cada providência de Deus, assim, que é coisa assim para você falar, é só Deus mesmo para fazer. A gente tem testemunho que dá para passar a noite contando. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus, quando a gente tem certeza que Deus provê, Deus realmente provê, irmão. Só que em muitos lares hoje, essa fé na providência divina está faltando. Planta isso dentro da sua casa. Quem cuida da família, quem cuida de tudo é Deus. É Deus quem provê. É Deus quem vai arrumar o bom casamento. É Deus quem vai suprir. É Deus quem vai fazer. Tem muita mãe desesperada, se entregando à depressão e à ansiedade, porque não confia na providência divina. Tem muito pai perdendo os miolos da cabeça, porque não confia na providência divina. Confia, Deus há de suprir. Seguindo, a igreja, ela é o sal da terra. Mateus 5,13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Do que Jesus está falando aqui? Jesus está falando do testemunho. O testemunho do cristão é muito importante. Uma família crente, ela traz resultados muito impactantes na sociedade. Você quer ver uma coisa? Uma família bem crente, que serve a Deus de todo o coração, ela faz com que os seus vizinhos se interessem em servir o Deus que eles servem, porque ao ver que eles vivem de uma maneira aprazível, sem muitas brigas, sem muitos palavrões, eles copiam, eles querem servir. Mas quando a família de crente briga mais que a família de ímpio, como que pode acontecer alguma coisa? Não tem jeito, irmão. E nós vivemos, irmão, em um mundo, uma geração corrompida. Olha o que a Bíblia diz em Filipenses 2:15: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Não adianta culpar o mundo, porque o mundo é assim. A Bíblia diz que o mundo é corrompido e perverso. É você quem tem que mostrar o brilho do Evangelho. É a sua família que deve mostrar a força da graça de Deus. É o seu testemunho que vai impactar as pessoas, que vai fazer as pessoas que quererem servir a Deus. Em Mateus capítulo 5, quando termina o discurso, Jesus diz assim, para que os homens vejam as vossas obras e glorifiquem ao Deus dos céus. Nós precisamos entender, família é a base da sociedade. Família é a base da igreja. Se a família está destroçada, se a família está arrebentada, você acha que vai acontecer o que no culto, irmão? O que você acha que vai acontecer na igreja? Não adianta você disfarçar. Você traz para a igreja o que você é lá. Antigamente não, há uns anos atrás, a família buscava Deus com mais veemência. Não tinha muita tecnologia, então se gastava mais tempo em oração, se gastava mais tempo em leitura da Bíblia. A família se reunia para cantar hinos e louvores a Deus, e quando eles iam para o culto, eles já iam cheios de Deus. Só que a outra família também, e a outra também, e a outra também, e a outra também. E quando essas famílias se reuniam, o que podia acontecer nesse culto, irmão? Agora hoje o camarada está
está lá, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, vou ver se Deus dá uma resposta. Aí o outro também diz, Jesus, o que eu vou fazer, vamos na igreja ver se Deus responde. Aí chega todo mundo ferido, machucado, todo mundo pedindo ajuda, prestar um culto. Você espera o que vai acontecer? Passou o dia inteiro assistindo filme, jogando, brigando. Eu conheci um homem que brigou com a mulher em casa, quase quebrou a perna da mulher, e depois foi para o culto e cantaram junto ainda. A hipocrisia dos nossos dias está assustadora. Jesus ensinou o seguinte: você está vindo para trazer a tua oferta, chegou no altar, epa, eu tenho um negócio para resolver, vou resolver primeiro, depois eu trago a oferta. Jesus ensinou assim, mas hoje o povo está dizendo assim: não, eu trago a oferta e Deus perdoa o que eu fiz para o irmão lá. Você vai comprar Deus com a sua oferta? Tem gente que está bagunçando a semana inteira e no domingo vai no culto e diz assim: não, porque se eu ir no culto, aí eu balanço a balança, né? Um pouco para Deus, um pouco a carne, um pouco para... Tá tudo certo. Não. Com Deus não existe meio termo, com Deus é 100% Deus. A sociedade está precisando, está ansiando. Esse mundo em que vivemos está precisando de uma igreja viva, de uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que mostra em seu rosto o brilho do Evangelho. Esse mundo aí corrompido e perverso que nós estamos no meio deles, está necessitando de uma igreja viva, de uma igreja poderosa, uma igreja que quando caminha mostra o Cristo que vive, uma igreja que quando fala, quando se reúnem, fala do amor de Deus, uma igreja que quando está no parquinho brincando, as pessoas dizem: eu quero ser igual aqueles crentes ali. É isso que o mundo está precisando. O mundo não precisa de show, de espetáculo, de muito mais do que estão fazendo hoje. O que o mundo precisa é da verdade, do evangelho verdadeiro, genuíno. A palavra ainda é libertadora, a verdade ainda é libertadora, e a mentira ainda é escravizadora. Tem gente que está vivendo de máscara, de aparência, e isso só traz escravidão. Ainda hoje eu comentei com a minha esposa sobre uma senhora que eu conheci há uns anos atrás, e ela tinha uns defeitos de caráter, alguns problemas, mas estava na igreja pregando por ali, para lá, e daí eu falei assim: mas isso aí um dia não vai dar certo. Pois é, agora até bloqueei os stories ali do WhatsApp para não ver mais, porque se perdeu. A mentira escraviza. Você pode viver uma mentira por um certo tempo, mas vai chegar um tempo que não vai dar mais, ela vai derrubar você. Seja real. A Bíblia diz em João capítulo 4, em versículo 23 e 24, diz que Deus é Espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade, ou seja, que eles sejam genuínos, que eles sejam verdadeiros. Eles têm que sair de dentro para fora. Não é uma ação exterior, não é um barulhão, um mover dentro da igreja, é algo que vem de dentro. O que está para fora é o exterior, o que todo mundo está vendo, mas o que Deus quer é o que está lá dentro. A verdade pura diante de Deus. É isso que Deus quer. Aleluia. Nós só vamos ver essa sociedade sendo transformada quando nós estivermos transformados de verdade. Nós só vamos ver as pessoas querendo Cristo perto de nós quando nós mostrarmos que temos Cristo. Para mim encerrar, irmão, família é o plano de Deus. Um homem sozinho não produz muito, na verdade ele se sobrecarrega.
Mas ao lado de uma esposa prudente, lá em Provérbios 18, 22, diz assim, aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ao lado de uma esposa prudente, ele produz muito, e ainda poderá ter filhos muito abençoados, porque lá no Salmo de número 127, versículo 3 e 4 diz: eis que os filhos são herança do Senhor, não são prova do Senhor, são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o galardão, como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Você sabe o que é flecha? Flecha é algo que você põe no ar, puxa e solta. Você vai até uma distância, mas a flecha vai bem mais longe. Alguém sábio, alguém que temente ao Senhor, faz dos filhos como flechas. Eles vão aonde você nunca chegaria. Eles vão bem mais longe que você. O homem sábio cria filhos para ir mais além, para romper barreiras, romper limites que ele não conseguiu. Pense nisso. Famílias bem estruturadas resultarão em uma sociedade abençoada por Deus. Então Deus está procurando, está querendo pessoas que valorizem esse termo família, porque família é uma instituição divina, família é um princípio divino, família é um propósito de Deus. Lutemos pela família. Vamos colocar de pé? Glória a Deus, oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui nesta noite, Pai, e ouvimos a Tua palavra, e nós entendemos pela Tua palavra que a família é o projeto do Senhor, é a vontade do Senhor, meu Deus, que o homem não viva sozinho, que não viva desarraigado, sobrecarregado, mas é a Tua vontade, Senhor, que este homem forme família, que ele viva em comunidade, que ele tenha espaço para crescer. Pai querido, nós vivemos em uma geração corrompida, uma geração perversa, um povo, Senhor Deus, que se entregou ao pecado do homossexualismo. Pai querido, há tanto pecado, tanta imundícia no meio deste mundo em que estamos vivendo, mas a Tua palavra nos dá vitória, é o Teu sangue que nos cobre, é a Tua palavra que nos dá garantia, que salva, que protege a nossa mente. É a Tua palavra, Senhor Deus, que alicerça o nosso coração. E por isso, Senhor, depois de ouvir a Tua palavra, nós fazemos uma oração. Ajuda-nos, Senhor, a viver de maneira agradável a Ti. Ajuda-nos a resplandecer o poder do Teu Evangelho no meio desta geração. Senhor, ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos vitória e possamos ver o crescimento da Tua obra, que através do nosso testemunho, muitos sejam impactados, através de nossas palavras, vidas sejam salvas, em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Pode se assentar um momento.